E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a última parte lá do capítulo, fazendo com que a gente tente sanar todas as dúvidas antes de prosseguir com o conteúdo, tá certo? Bora lá! A primeira parte da atividade, Conectar o Pensamento, fala o seguinte: o escritor H.G. Wells, em sua obra-prima O Homem Invisível, uma das precursoras da literatura de ficção científica, narra a história de um cientista que, após uma experiência bem-sucedida, muda-se para um pequeno vilarejo. Lá desperta a atenção dos moradores devido a seus hábitos estranhos, andando sempre todo enfaixado, com chapéu e óculos escuros. Vive isolado em seu laboratório e tudo que se pode ouvir são seus constantes ataques de fúrias e os barulhos de objetos sendo quebrados. Na história, o cientista foi capaz de criar uma fórmula da invisibilidade que o acaba tornando invisível. Com o tempo, ele sofre os efeitos de sua própria criação, pois vai perdendo cada vez mais o contato com os outros seres humanos e assim acaba também por perder sua própria sanidade. Então, a partir do texto, a tecnologia pode nos fazer perder o contato com a realidade? Justifique. É claro que sim, né, pessoal? A moral do texto aí que foi proposto por nós é exatamente essa. O cientista lá quis desenvolver uma técnica, uma solução que permitia a invisibilidade, mas por não conseguir reverter esse processo, ele acaba se isolando, fazendo com que ele se torne alguém a par da sociedade. Ele se isola da própria cidade que ele morava antes e na nova cidade ele não consegue se relacionar com ninguém. E lá na segunda parte da atividade, de acordo com o que você estudou neste capítulo, responda as questões a seguir. Questão 1. O que nos ensinaram os filósofos antigos, especialmente Heráclito e Parmênides? Se a gente voltar na página anterior, fica bem claro que eles nos ensinaram que nós devemos ter uma relação de espanto diante da nossa existência. O que isso significa? Que nós não devemos nos conformar com a nossa existência diante da realidade. Além disso, eles vão ser também responsáveis por introduzir uma das perguntas filosóficas mais antigas e mais profundas sobre o ser. O que é o ser? Qual é a essência do ser humano perante toda a realidade que nos cerca? Então é necessário que entendamos que Heráclito e Parmênides, lá na Grécia Antiga, eles já faziam perguntas que ainda são pertinentes até hoje sobre a nossa existência, a nossa condição como seres humanos. Já a questão 2, o que a tecnologia moderna causou no pensamento do ser humano? Bem, pessoal, a tecnologia moderna fez com que a gente se afastasse de questões fundamentais, de perguntas que deveriam fazer parte do nosso cotidiano, principalmente levando em consideração o que foi proposto lá pelos filósofos Heráclito e Parmênides. Na prática, a tecnologia nos dá muito mais conforto, mas, em compensação, faz com que a gente pare de observar a realidade que nos cerca, faz com que a gente pare de questionar e racionalizar a nossa própria existência. Identifique quais são os dois tipos de tecnologia e caracterize cada um deles. Bem, pessoal, segundo o texto anterior, são propostos dois tipos de tecnologia. Tecnologia pronta à mão, que seria o instrumento considerado uma extensão do próprio corpo, como o celular, como o carro, que permite que nós tenhamos acesso à natureza a partir de uma extensão do nosso próprio corpo, e a tecnologia presente à mão, que seria um instrumento que coloca uma separação entre o ser humano e a natureza, que deixa claro que o ser humano se propõe à dominação dela. Questão 4. Qual a relação entre a tecnologia presente à mão e o domínio da natureza? Bem, pessoal, esse segundo tipo de tecnologia, ela se caracteriza essencialmente pela necessidade do ser humano em controlar, em dominar a natureza. Questão 5 fala o seguinte: como a filosofia pode ajudar em nossa relação com a natureza? Bem, pessoal, a filosofia, ela basicamente tem o papel de nos recordar o que é a essência do ser,
qual a essência da nossa existência e qual seria a relação, a nossa postura como seres humanos diante da natureza, diante da realidade que nos cerca. Então esse pensamento, essa postura filosófica mudaria fundamentalmente a nossa mentalidade, a nossa perspectiva diante dessa correlação entre natureza e ser humano. E muito mais importante do que isso seria a conclusão desse pensamento, dessa postura questionadora, que seria permitir que nós entendamos a seguinte coisa: não estamos aqui para dominar, controlar a natureza, mas sim fazemos parte dela e é necessário uma coexistência. Já na parte de dialogar com o saber, a questão fala: a ciência deveria combater algum mal? E aí, para vocês, necessariamente a ciência ela está para servir ao ser humano? Ela está aqui para evitar que nós, a humanidade, sejamos atingidos por algum tipo de mal? Na prática, o que nós estamos vendo até aqui é que a tecnologia ela faz com que o nosso trabalho ele seja comprimido, seja diminuído, que as coisas se tornem mais confortáveis e mais fáceis. Então, necessariamente, a ciência ela não está ligada com o combate ao mal. Questão 2. Imaginemos ser possível construir um androide que imite com perfeição o ser humano. Descreva uma diferença que haveria entre ambos. Novamente, uma resposta pessoal que, inclusive, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, mas eu posso ajudar vocês aqui a traçar uma resposta lógica. Esse ser humano, ele nunca seria, esse androide, ele nunca seria de fato um ser humano. Não são apenas as capacidades cognitivas, intelectuais, racionais que seriam necessárias imitar, mas também seria necessário que esse androide possuísse uma alma, que ele fosse gestado da mesma forma que nós, que ele crescesse e se desenvolvesse como nós seres humanos fazemos. Então haveria claras diferenças entre ambos os seres. Provavelmente o androide talvez nem fosse chamado de um ser, já que ele seria uma criação humana com um propósito bem específico, com um objetivo bem específico. Questão 3. O que é mais importante, a liberdade ou a segurança? Justifique. E aí, pessoal, o que seria mais importante para vocês? A liberdade de poder fazer tudo a qualquer momento? Ou então a liberdade de ter o controle da nossa vida sobre as nossas próprias mãos, a responsabilidade, consequentemente, da nossa existência? Ou uma segurança que garantia a nossa sobrevivência? Na prática, eu acredito que ambos são importantes de determinada forma igual. A liberdade, ela faz parte da nossa realidade. Nós exercitamos a nossa liberdade a todo momento, da mesma forma como é necessário que a nossa existência em sociedade garanta algum tipo de segurança à nossa permanência nesse mundo. Questão 4. Preencha as lacunas com o verbo mais adequado. Descobriu, inventou e criou. Letra A. Vasco da Gama descobriu a rota marítima para a Índia. Ela já existia, não era algo que foi inventado, mas sim algo que foi definido, que foi conquistado, descoberto por Vasco da Gama. Letra B. O cientista descobriu a cura do câncer. Novamente, muitas vezes a gente pode confundir a ideia de inventar, de criar com descobrir. Na prática, essas coisas elas já existiam dentro da realidade e o ser humano ele apenas definiu um caminho pela qual ele pode seguir e alcançar determinado objetivo. Letra C. Alessandra, que está apaixonada por Ramires. Ela descobriu que está apaixonada por Ramires, não criou uma apaixonite pelo cara, né? Letra D. Fabrício descobriu os direitos universais do homem, que novamente era algo que já existia, que precede a existência de Fabrício e que ele apenas teve acesso. Letra E. O Big Bang criou o universo. E aí? Qual seria a grande diferença aqui? O Big Bang foi o fator que permitiu a existência do universo. Então, na prática, esse acontecimento
permitiu a criação de toda a lógica que existe no espaço, incluindo nós mesmos, seres humanos. E letra F, Nikola Tesla inventou a luz elétrica. A luz elétrica não é algo que existe na natureza. Artificialmente é que existe a ideia da luz elétrica e da eletricidade. Então não podemos dizer que a luz elétrica é algo que já se encontra na natureza, mas sim que é algo que foi desenvolvido por um ser humano. E a última seção de atividades, expandindo as primeiras ideias, retome o que você escreveu na seção primeiras ideias no início da unidade. Você ainda pensa da mesma forma? Em seguida, caso haja mudanças, anote-as a seguir. Questão 1. Qual a diferença entre pensar e inventar? Bem, pessoal, inventar leva em consideração a gente construir algo que não existe dentro da natureza, que não já está pronto e que nós apenas descobrimos. Já pensar leva em consideração uma reflexão diante da realidade que nos cerca ou interna a nós mesmos. Então podemos pensar sobre o sol, podemos pensar sobre a lua, sobre os rios, sobre as outras pessoas que estão ao nosso redor, sobre aquele rapaz bonitinho, aquela menina bonitinha da minha sala. Nós podemos pensar sobre coisas que já existem ou talvez pensar em coisas que ainda não existam, mas que serviriam para enfrentar os problemas que nós já contemplamos dentro da realidade. Já inventar leva em consideração algo que foge dos limites do que já aconteceu, e sim propõe algo novo, algo inédito. Questão 2. Para você, o que é tecnologia e quando ela teria surgido? E aí, pessoal, o que seria tecnologia? Eu acredito que a tecnologia leva em consideração o desenvolvimento de ferramentas, de práticas que nos auxiliam dentro dos problemas que nós enfrentamos cotidianamente. E quando ela teria surgido? A partir do momento que o ser humano teve a capacidade de racionalizar ela. Então podemos dizer que o primeiro sinal de tecnologia foi o controle, a domesticação do fogo lá na pré-história, lá no período paleolítico, lá quando Judas nem ainda tinha nascido. Então, na prática, a tecnologia é algo que está inerente à realidade humana, ou seja, faz parte dela desde o momento que o homem se tornou tal. E a última questão, em sua opinião, existem diferenças entre ciência e técnica? Justifique com exemplos. E aí, pessoal, qual a diferença entre ciência e técnica de fato? A ciência envolve toda a investigação, toda a pesquisa, toda a experimentação. Já a técnica seria ligada ao saber fazer algo. Então, por exemplo, um exemplo de ciência seria nós podemos analisar o crescimento de uma planta. Já a técnica seria a agricultura. Nós sabermos controlar e permitir criar um ambiente propício para o desenvolvimento dessa mesma planta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da correção. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, tá certo? Que eu vou estar respondendo assim que possível. E para a próxima videoaula, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do próximo capítulo. Eu quero ver todo mundo afiado para acompanhar a próxima videoaula, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais.